O seguidor, uma das características que você consegue ver e distinguir entre o seguidor e entre o discípulo é que o discípulo, ele se permite ser moldado. Ele se permite, ele não está pronto ainda. Ele se permite ser feito conforme a vontade de Deus. Quanto que o seguidor, ele já se apresenta pronto. Falamos um pouquinho ontem, e que nunca deixe de existir isso, é um espírito ensinável. Que você tem um espírito ensinável dentro de você, que sempre você vai aprender um pouquinho mais, que sempre existirá um pouco mais de Deus para a tua vida. Então o discípulo, ele está sempre dentro dessa atmosfera, de uma atmosfera de que ele ainda não está pronto. Uma atmosfera que as mãos do Senhor ainda está fazendo, ainda está o moldando, ainda está trabalhando sobre ele. Então, meu querido, que hoje, nesta tarde, você nesta transição entenda que quanto mais o Senhor está próximo de você e as suas mãos trabalhando em você, mais rapidamente você será um discípulo. Agora, Deus não trabalha se você não permitir, tá? Se você não permitir que as mãos dele te toquem, ele não tem como trabalhar em você. Outra coisa que Deus ministrou no meu coração, e isso é tremendo, é que todo seguidor, ele é empolgado. Todo seguidor, ele vive uma vida de empolgação e também de curiosidades. Todo seguidor, ele está no lugar porque ele é curioso. Ele se empolga com as notícias do momento. Ele é alguém que fica maravilhado com os acontecimentos que ele está vivenciando. Então, meu querido, o seguidor é aquele. Jesus está aqui, Jesus está ali. E as pessoas iam atrás, as pessoas iam até ele porque Jesus era o cara do momento. Depois de 400 anos, surge Jesus com um discurso totalmente cheio. Não era mais um discurso de um fariseu, que é um discurso vazio. Jesus não está ministrando como os fariseus, que mandavam as pessoas fazer alguma coisa e eles mesmos não faziam. Por isso Jesus chamava eles de hipócrita. Por isso Jesus chamava eles de sepulcro caiado. Porque eles não tinham o que passar, porque não viviam o que estavam falando. Então, meu querido, todo seguidor, ele vive um momento de empolgação. É aquele momento em que ele fica maravilhado com tudo aquilo que está acontecendo. Ele fica obcecado pelas coisas do seu agrado. Ora, alguém está em casa e alguém diz: Jesus, o Nazareno, está ministrando lá na praça. E muitas coisas estão acontecendo. Conforme ele vai ministrando, pessoas estão sendo curadas. Conforme ele está ministrando, famílias estão sendo restauradas. Então alguém ouve e totalmente empolgado parte para a praça, parte para onde Jesus está, parte para onde Jesus está ensinando. Mas ele é só aquele momento, ele vive só aquela etapa na vida dele, de olhar, de observar, de se maravilhar com aquilo que ele está vendo. E o discípulo? O discípulo, ele não vive uma vida de empolgação. O discípulo, ele é motivado, ele não é empolgado. E qual é a diferença dessa empolgação para uma motivação? E eu vou dizer para você quem é que motiva você. Eu vou dizer quem é que me motiva. Quem é que todos os dias está em nós, está na minha vida, na tua vida, para que você não pare, te dando 1000 motivos para você continuar, dos seus medos, dos seus temores, dos seus problemas, das suas lutas diárias. Porque é um impulso que te faz, ou que faz pessoas trabalharem em prol dos seus objetivos. Motivação é um impulso que surge na gente, que nos faz trabalhar em prol do alvo, a chegar até o alvo. Envolve vários aspectos, irmão, seja psicológico, emocionais, mas com um propósito, porque a motivação, ela é um processo. Ela é um processo que inicia, direciona e mantém comportamentos.
Ou seja, deixa eu voltar isso para você pegar bem lentamente. A motivação, ela é um processo que acontece dentro da gente. E quem motiva você é o Espírito Santo. Quem motiva o discípulo é o Espírito Santo. Então, é responsável por iniciar, por direcionar e por manter os seus comportamentos para o cumprimento do objetivo. Então, a diferença de quem é empolgado é que ele vive só um momento. É o agora. Jesus está ali. Vivemos isso no nosso meio, né? Naquele culto está acontecendo alguma coisa, em tal lugar está acontecendo alguma coisa, e nós vamos empolgados, curiosos. Agora não, o discípulo não. Por ele ter uma missão, um objetivo, ele tem uma motivação. E quem motiva você é o Espírito Santo, que todos os dias guia você, que todos os dias mantém você, faz você se manter firme, que todos os dias ele inicia um processo dentro de você. Todo dia é dia de novidade, é dia onde o Espírito ele surpreende você. Então, meu querido, não seja empolgado ou curioso, mas seja alguém motivado, ainda que as motivações, ainda que esse processo de motivação não seja bom. Por quê? Porque às vezes o orar tanto, buscar tanto, não parece uma coisa boa, mas você tem que olhar como uma coisa necessária. Mas pastor, tem certeza do que o senhor está falando? Sim, nós somos homens e vivemos nesta terra. Nem todos os dias nós queremos orar, nem todos os dias nós queremos buscar a presença de Deus, porque às vezes o diabão mate, às vezes bate, às vezes vem o abatimento, às vezes vem o sofrimento interno, mas existe alguém que nos motiva. Eu sempre conto lá na igreja algo que marcou muito a minha trajetória. Aproximadamente 5 anos atrás, eu fui ao médico, eu trabalhava na área médica, então eu fui ao médico e para fazer um check-up, eu trabalhava fora do Rio e eu vivia uma batida muito frenética e às vezes eu estava em Friburgo, às vezes eu estava na região dos Lagos, eu trabalhava em muitos lugares, em muitos bairros, cidades. E eu fui ao médico e o médico ele falou para mim assim, quantos anos você tem? Eu disse para ele na época quantos anos eu tinha. Ele perguntou o tipo de alimentação, como você se alimenta, como é as suas noites de sono, como você tem descansado. E após eu relatar para ele a minha vida frenética, corrida, ele disse assim, você tem esposa? Eu falei, tenho. Você tem casa? Tenho. Você tem um carro? Tem. Ele disse, se você continuar assim, você vai deixar tudo para alguém, porque você vai morrer e alguém vai ficar. Por quê? Viúvo é o que morre. E eu fiquei tão chocado com aquela palavra daquele médico que a minha vontade naquele momento foi confrontar, porque eu não conhecia e deu vontade de falar que tipo de intimidade que eu estou lidando. Mas ele me confrontou a tal ponto a falar para mim, você precisa praticar uma atividade física, você precisa fazer uma caminhada, fazer uma corrida, precisa fazer alguma coisa, senão você vai morrer. Então, quando eu acordava em Friburgo, naquele frio de Friburgo, aquela neblina, aquela coisa tão gelada, eu dizia, hoje eu não vou caminhar. Mas aí eu me lembrava da voz daquele médico dizendo, você vai morrer e vai deixar tudo para alguém. Aquilo era o meu alimento, aquilo era o meu combustível, para eu poder me levantar da condição onde eu estava e dar a minha caminhada, fazer a minha atividade física. Então, você precisa entender que nem sempre você vai estar disposto, mas o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você justamente para isso, para alertar você. No dia que você estiver fraco, no dia que você fala, hoje eu não vou, o Espírito vai estar lá contigo, intercedendo com gemidos inexprimíveis, porque ele sabe muito bem que o discípulo ele precisa ter a sua motivação em dia, ele precisa ter a sua motivação a todo vapor, para que ele não pare, não seja um empolgado,
Eu digo isso sempre para um irmão que tem uma vontade muito grande de fazer a obra de Deus. Eu sempre relato isso para ele: obra de Deus não se faz com boa vontade somente. Obra de Deus não se faz por empolgação. Por que a gente começa muita coisa e para? Eu estava conversando com um amigo ontem, e estávamos falando sobre livro. Ele consegue ler o livro, ele ganha um livro e começa a ler o livro, mas logo depois ele desiste do livro. Ele compra o livro, ele olha o livro na livraria e ele acha uma história bacana, mas daqui a pouco ele para de ler o livro. O que é isso? Começou a ler na empolgação. O seguidor sempre para, porque ele está empolgado. O discípulo, ele prossegue, porque ele está motivado. Que você receba a motivação de Deus para continuar, para prosseguir na tua trajetória, nos caminhos que Deus colocou para você, que não tem sido fácil, eu sei, mas você motivado, você vai conseguir chegar até o fim da trajetória que Deus já traçou para você. Outra coisa que Deus ministrou ao meu coração, irmãos, é que todo seguidor, ele é superficial. Ele vive na superfície. O seguidor, ele está ali no meio do movimento, vendo as coisas acontecerem, mas ele não é um discípulo, porque ele não tem raízes. Salmo 52 vai falar sobre a oliveira. O importante deste salmo é fazer entender que ela só consegue vencer a chuva, os ventos, as tempestades, porque ela criou raízes. As raízes desceram em busca de água. Então o seguidor, ele é como a oliveira, que cresce em busca de águas e sabe muito bem que a água está em Cristo. Então ele vai enraizando, as suas raízes, elas vão se entrelaçando a tal ponto de acontecer o que acontecer, a oliveira vai permanecer de pé. Você não será mais um seguidor, vivendo na superfície. Você acha que a superfície está até bom, como disse Ezequiel, aqui está bom, mas toda vez que você vai muito mais além da superfície, significa que o discípulo não coloca mais os pés no chão. O discípulo, ele entra, quanto mais ele entra para a água, como Ezequiel diz para o Senhor, agora eu não consigo achar mais o chão. E aí era onde Deus queria. Por quê? Porque o discípulo não depende de si mesmo. O discípulo tem uma total dependência do Senhor. O discípulo está agora sobre as ondas, sendo levado para onde as ondas estiver direcionando. Assim é o discípulo levado por onde Deus o direcionar. Então receba isso, saia da superfície, crie raízes entrelaçadas, para que você possa aguentar no dia da chuva, aguentar no dia mau, aguentar no dia das tribulações, porque o discípulo, ele criou uma estrutura. Outra coisa que Deus ministrou no meu coração, e isso a gente vê muito nos dias atuais. O seguidor, ele está presente enquanto tem pães e peixe. Enquanto ele está se alimentando. No Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 1, vai dizer que a multidão seguia a Jesus por causa dos sinais. João, ele é bem sincero, dizendo: grande multidão seguia Jesus, porque eles viam os sinais, eles viam o que Jesus era capaz de fazer, ficaram sabendo da transformação da água em vinho, da multiplicação dos pães, ficaram sabendo que Jesus, ele curou uma mulher com fluxo de sangue. Então, enquanto estiver curas,
manifestações, sinais, os seguidores estarão. Agora, o discípulo, ele não segue a Cristo por causa dos sinais e nem por causa dos milagres, ainda que isso faça parte da trajetória de um discípulo. Pelo contrário, Jesus o convida os discípulos para ir para o Getsêmani. Lá não tem milagre, lá tem lágrimas, lá tem sofrimento. Getsêmani significa lugar da prensa. Lá Jesus estava sendo espremido, lá Jesus estava chorando, lá Jesus estava sofrendo, lá Jesus estava porque estava próximo da sua ida, da sua morte. Então você é um discípulo, entenda que você não vai estar ao lado do Senhor somente para comer pão e para comer peixe. Você vai estar sendo convidado pelo Senhor como discípulo para ir para o Getsêmani. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 30, 31, Jesus começa a ministrar uma palavra muito dura. E aí não tem pão, não tem peixe. E aí eu fico me associando. A gente fica chateado quando uma palavra é dura, quando vem uma repreensão, porque a gente gosta mais dos milagres, das portas abertas, das vitórias da vida. Mas Jesus, ele ensina sobre o perdão. Jesus, ele agora dá um discurso muito duro. E João vai dizer que a multidão se dispersou. Foi cada um para um lado. Por quê? Esse discurso é muito duro. Eu não saí de casa cedo para ouvir isso. Eu não sentei aqui para poder ouvir isso. E aí Jesus pergunta aos discípulos: aonde estão todos? Os discípulos respondem: mestre, eles foram embora. Jesus pergunta: e vocês? Também não vão querer ir? E Pedro diz: Senhor, para onde iremos? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Pedro, aquele de ontem que eu comentei, que estava permitindo ser moldado, estava no processo de transição de seguidor para discípulo. Então ele entende que o discípulo não vai estar só com ele quando acontece a multiplicação dos pães e do peixe. Imagine os discípulos que foram servir os milagres. As pessoas metiam a mão no cesto e o peixe não acabava, e o pão não acabava. Mas agora, o discípulo entende que ele está no Getsêmani, no lugar da prensa. Se o seu mestre está sendo prensado para sair o óleo precioso, o discípulo também pode ser, muitas das vezes, prensado, moído, lutas, dificuldades. Mas você está no Getsêmani, você está no lugar da prensa, e você sabe muito bem que Jesus já levou você lá. Jesus não queria enganar aqueles homens, ele leva para aquele lugar para que aqueles homens entendessem que era espécie de casamento. Discípulo é como uma espécie de casamento, na alegria e na tristeza, na doença ou na saúde. Que o Senhor, nesta tarde, libere sobre a tua vida. Que o Senhor, nesta tarde, faça você entender que até no silêncio, que até na tristeza, você é um discípulo e está sendo aprovado pelo Senhor. Bom, outra coisa que Deus ministrou ao meu coração, que o discípulo ele entende que o mais valioso está no seu mestre. O que mais ele precisa está no Senhor. O seguidor, ele vem para Cristo apresentando todos os seus problemas. Ele vem porque ele acredita que a porta pode se abrir para ele, que uma cura para ele ou para outras pessoas podem chegar, e isso não é errado, porque do Senhor emana isso, é a essência do Senhor. Mas o discípulo, ele entende que o mais precioso
o que não pode faltar nunca é a presença do Senhor. É a busca frenética pelo Senhor. Porque ele sabe que as demais coisas, elas serão acrescentadas. Então, o discípulo é aquele que entende que o valor está no mestre. O valor não está nas coisas. O valor está nele. O valor não está no milagre. O valor está naquele que realiza milagre. O valor que você precisa como discípulo está dentro dele. O valor que você precisa como discípulo do Senhor está no próprio Senhor, no mestre, e não nas coisas. Torna a repetir o discípulo dizendo: para onde vamos, Senhor? O que precisamos está aqui. O que precisamos não está lá. O que você precisa como seguidor está no próprio Senhor. Me lembro de Eliseu. Eliseu tinha uma motivação, ele não era empolgado. Os discípulos dos profetas desistiram de caminhar com Elias, mas Eliseu tinha um projeto. Ele tinha uma missão, ao ponto de pedir ao seu mestre: olha, eu desejo porção dobrada do Espírito que está aí dentro, do que você tem. E aí, o homem diz para ele: se você me ver sendo levado, será cumprido. A partir desse momento começa então a trajetória da motivação. E ele entende que o mais valioso está agora em Elias. E os discípulos tentam desanimar: você não está sabendo que o seu Senhor será levado? E ele disse: calai-vos, eu sei disso, mas eu tenho uma motivação e eu vou continuar seguindo a Elias. Que você entenda isso nessa tarde. O seguidor, ele está visando o instrumento, os objetos de valor. E agora, o discípulo está priorizando o que tem dentro do mestre. Lá na frente, a gente vai ver os homens dizendo: o que eu tenho, eu te dou. Levanta, toma a tua cama e anda. Discípulo entende o que tem de valor dentro do mestre e pega esse valor para dentro dele. Bom, o discípulo, ele entende que não é o tempo que vai fazê-lo. Não é o período de crente, é aí que nós nos enganamos muitas vezes. Porque 10 anos de crente, 20 anos de crente, eu tenho 28 anos que aceitei a Cristo. Mas o discípulo, ele não é formado por tempo. Embora o tempo contribua com as suas experiências, com o convívio com Cristo, ele não é tudo. Porque eu posso ter 20, 30 anos, mas ainda não provei uma conversão. 3 anos, Pedro andando com Cristo. E aí Cristo diz que será levado e Pedro diz: eu não vou permitir. Eu não vou deixar. Jesus parece muito duro, mas muito sincero, quando ele diz: Pedro, Satanás pediu para cirandar, ou para peneirar, ou para pegar você, esmiuçar você. Mas eu roguei ao Pai, eu rogarei ao Pai. E você, Pedro, quando se converter, ajudará os outros. Pedro ainda estava no processo de transição, mas não tinha provado ainda uma conversão. O que é uma conversão? É quando uma coisa muda para outra. É uma mudança radical. Nós, como servos de Deus hoje, vemos nesse processo de mudança, de transformação em tanta coisa. E Pedro agora entende que não era o tempo. Estou 3 anos com o mestre,
já vi muita coisa. Não é por aquilo que você viu, não é por aquilo que você presenciou, é por aquilo que você está disposto a fazer. Porque esta conversão, eu desejo, eu quero matar a minha natureza pecaminosa, como diz o apóstolo Paulo, fazei, pois, morrer essa natureza pecaminosa que está dentro de você, que está dentro de nós. Então, o discípulo, ele é aquele que tem uma conversão, uma mudança de vida. O seguidor, meu irmão, é aquele que busca a fama, é aquele que busca o reconhecimento dos homens. Estes são os seguidores. O discípulo, ele sabe muito bem quem ele é. E aí não tem problema em dizer quem ele é. O seguidor, ele quer crescer para cima. O discípulo entende que o seu crescimento é para baixo. Agora, chega Jesus na história e alguém vai até João Batista dizer para João Batista: tu és o Cristo? Ele diz: não. Tu és um dos profetas? Também não. Tu és Elias? Moisés? Também não. Diga-me então quem você é. O discípulo não tem problema em dizer quem ele é, meu irmão, porque o seu mestre vai ser sempre maior. Ponto, acabou. E ele diz: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. O discípulo, ele é apenas uma voz. O discípulo não é maior do que o seu mestre. Ontem eu estava vendo o Igor pregar. Infelizmente, nós temos perdido a questão das autoridades espirituais na nossa vida. O apóstolo Paulo chega a dizer sobre vários mestres aos Coríntios, mas ele fala: tendes por pai só um pai espiritual, um líder espiritual. Então o seu discípulo não tem problema em dizer quem ele é, não tem problema, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Não, meu querido, nós somos uma voz. O discípulo não pensa em fama, mas em glorificar o nome do Senhor. E ele diz: é dele que eu estava falando. Quando Jesus aparece às margens do Jordão, ele diz: ah lá, este é o Cordeiro de Deus. Não sou eu. Ele já estava com muitas pessoas. A Bíblia diz que vinha toda a região, saduceus, fariseus, ouvir a palavra do discípulo, ouvir a palavra de João Batista. Mas quando Jesus aparece, ele não tem problema, porque ele sabe que ele é o precursor, ele sabe que ele veio para glorificar aquele homem que estava passando ao lado do Jordão. E ele diz: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, do qual eu não sou digno nem de tirar as sandálias dos seus pés. Meu irmão, se tu é um discípulo, se você quer ser um discípulo, a glória é somente dele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo vem dele e tudo volta para ele. Ele é o que o princípio era o verbo. Ele estava com Deus, ele era Deus. Então o discípulo entende que não é fama que o mestre ensinou, mas o mestre, ele ensinou a declarar quem somos. Apenas uma voz que clama no deserto. O seguidor, ele não valoriza muito o que ele ganha. Não. Porque ele não tem compromisso, não tem aquela história que a gente sempre ouviu, que aquilo que vem fácil, vai fácil. Parece ser uma verdade. Não tem muito valor. Por isso eu digo aqui hoje, sem medo de errar, eu creio num Jesus que realiza milagres, cura, maravilhas, que ressuscita.
mas eu creio num Senhor, que independente de qualquer milagre, o maior milagre é salvar você. O maior milagre é mudar a sua vida. O maior milagre é fazer de você um servo melhor, um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor. Essa é a proposta dele. Então, quando a gente ganha uma coisa que parece que vem fácil, a gente não valoriza. O discípulo, ele aprende a valorizar, porque ele pagou um preço. Ele teve que sentar, ele teve que ouvir, ele teve que andar com Cristo. E sabe o que eu entendo? Como funciona essa transição de seguidor para discípulo? Uma vez o Senhor ministrou meu coração e eu disse: Senhor, o que o Senhor queres mais de mim, da minha vida? Porque parece que vai chegando um ponto, e se a gente não buscar aquele renovo diário, a gente cai numa coisa chamada acomodação. E aí eu perguntei para ele, eu disse: como tem sido os nossos encontros na igreja, no meu quarto, as minhas orações? Como eu sei, Pai, se estou te agradando? E ele falou ao meu coração: o discípulo é aquele que cada encontro que ele vai com o seu mestre, existe uma troca. Eu falei: uma troca, Senhor? Você pega o que o mestre está te ensinando e deixa algo seu, que não vai contribuir para você ser um discípulo. Então o discípulo é aquele que deixa sempre algo seu. Quando você vai para a presença de Deus, você consegue deixar algo seu, que você sabe muito bem que precisa deixar, que aquilo que incomoda você, aquilo que incomoda o Pai, aquilo que o Espírito de Deus já falou ao seu coração. Então o relacionamento entre discípulo e mestre é uma troca. Quanto mais eu sugo do mestre, mais eu me esvazio de mim mesmo. Pedro, mais uma vez, fantástica a história de Pedro. Aprendendo a se esvaziar. Ele aprendeu a deixar tanta coisa dele para poder pegar tanta coisa do Senhor, para se transformar no líder, para se transformar em um cristão autêntico. Então, nesta tarde, que você aprenda a valorizar aquilo que você tem na mão. Por quê? Porque o discípulo entende que todo o ensinamento que é liberado sobre ele é uma herança. E herança são passadas em gerações em gerações. Lembra de Nabote? Alguém faz uma proposta irrecusável para Nabote, dizendo: Nabote, quanto você quer na sua vinha? Quanto você quer na tua propriedade? Nabote podia dar o preço dele. Nabote diz: não quero vender não. E Acabe diz: quer trocar a vinha no palácio? Olha, irmão, isso é tremendo, porque existem as propostas para os discípulos. Quer trocar essa vinha no palácio? Ele diz: não. Mas por que não? Você sairia na vantagem. Ele falou: não posso, porque é herança. Eu não posso trocar, não posso vender, não posso negociar herança. Herança alguém conquistou para deixar para mim. E o meu papel é deixar para outros. Então você, como discípulo, meu irmão, você recebeu algo da parte de Deus para que você seja mestre para os seus filhos, para a sua família. Lembra que falamos ontem que discípulo gera discípulo pela herança que tem. É por aquilo que o Senhor conquistou na cruz, aquilo que o Senhor trouxe para a nossa vida. Então, é uma herança, dê valor, cuide como Nabote estava fazendo, cuide direitinho daquilo tudo que Deus te deu, porque você é um discípulo e você recebeu do Pai. Estou terminando para a gente poder orar. O seguidor, ele é só um reprodutor da multidão. É um papagaio. Porque ele não viu muito bem, ele está no meio da multidão
Então ele ouve de uma maneira e reproduz de outra. E a maneira que ele está reproduzindo chega até um outro local de uma maneira totalmente diferente de como havia começado. Por quê? Porque ele vai reproduzindo o que vai ouvindo. Eu aprendi uma vez de um pastor que eu tive um contato bem novo, saudoso, o pastor Túlio Barros, de que nós precisamos atentar muito bem quando ouvimos alguma coisa. E ele sempre dizia, nem sempre é como você está ouvindo. Nem sempre é como chegou até você. Nem sempre é o que relataram para você. Espere e verifique, analise para ver se é isso mesmo que estão falando. Por quê? O seguidor, por ele não ter compromisso, ele espalha uma coisa que não é. Existem hoje pessoas presas injustamente, pessoas que morreram, pessoas que se desiludiram, que abandonaram tudo, porque um dia alguém reproduziu de uma maneira errada e esta pessoa não estava pronto para receber aquilo. Agora, o discípulo, ele ouve somente o mestre. O discípulo fica somente nos ensinamentos do mestre. Meus queridos, que nesta tarde possamos fazer uma reflexão da nossa vida, da nossa trajetória com Deus, o nosso relacionamento com o Pai, se temos sido apenas um seguidor feliz, contente, um aventureiro, um observador de milagres, um observador de curas, ou temos sido um discípulo pronto para repassar tudo aquilo que o Mestre colocou nas nossas mãos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Eu quero orar por esta palavra, eu quero agradecer a Deus por este privilégio de poder estar ministrando nesta tarde, recebendo da parte de Deus, conforme eu relatei ontem aos irmãos. Esta não é uma palavra nova para mim. Há muito tempo eu me relaciono com ela e toda vez que eu vou me relacionar com ela, eu me coloco no meu lugar. Eu passo a entender verdadeiramente quem eu sou. Eu passo a verificar o meu interior e tirar todo resquício de um seguidor, de um aventureiro. Porque eu não vou viver uma aventura, eu vou viver uma missão. Deus não me deu uma aventura, colocou uma mochila nas minhas costas e disse, sai por aí. Não. Ele me direcionou. Ele me projetou. Ele me colocou no caminho a qual eu deveria trilhar.